Imagine um mundo aos seus pés. O ano é 2001 e você é a pessoa mais famosa do planeta, dançando com uma cobra no pescoço diante de milhões, definindo o que é ser uma estrela. Agora, corte para 2007. O mesmo ídolo está em um salão de beleza vazio, raspando o próprio cabelo sob o flash impiedoso de centenas de câmeras. Como a princesa do pop se tornou o alvo de um escárnio global? Muitas pessoas acham que foi apenas o peso da fama ou uma crise de rebeldia que causou o colapso de Britney Spears, mas o que quase ninguém percebeu foi o detalhe sombrio que aconteceu nos bastidores da turnê The Onyx Hotel. Existe um gatilho familiar e uma estrutura de controle que começou a ser montada muito antes daquela famosa noite da raspagem. Eu vou te revelar o que realmente aconteceu por trás das portas fechadas em alguns minutos. Antes de revelarmos esse lado B, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Fique comigo até o final, porque as respostas para esse mistério surgem aos poucos, e a revelação final vai mudar sua percepção sobre tudo o que você viu na TV. Para entender a queda, precisamos lembrar da altura do voo. No final dos anos 90, Britney Spears não era apenas uma cantora, ela era um fenômeno cultural que salvou a indústria fonográfica. Com o lançamento de Baby One More Time, ela trouxe uma vulnerabilidade e uma energia que conectaram o mundo inteiro de forma instantânea. Ela personificava a garota da porta ao lado, o sonho americano traduzido em forma de música pop, vendendo uma imagem de perfeição e acessibilidade que encantou gerações. Mas por trás daquela estética intocável e dos sorrisos coreografados, escondia-se uma realidade exaustiva. Uma jovem que trabalhava cerca de 18 horas por dia, mantendo esse ritmo desde os seus 12 anos de idade, quando ainda integrava o clube do Mickey. Britney não era uma celebridade comum, movida apenas pelo ego ou pela busca de holofotes. Ela era uma pessoa que tomou a decisão consciente de se entregar totalmente ao trabalho para sustentar uma estrutura familiar complexa e financeiramente dependente dela. A fama para Britney nunca foi um luxo ou um privilégio, foi uma responsabilidade esmagadora que lhe foi imposta muito cedo. Tente imaginar a pressão de não poder ter um primeiro beijo, cometer um erro bobo de juventude, ou simplesmente desfrutar de um dia de folga sem que cada um desses atos se tornasse uma manchete de $1 bilhão, explorada exaustivamente por tabloides. Ela era, em essência, o motor de uma indústria multibilionária, que, para continuar lucrando, não permitia que ela crescesse, amadurecesse ou tivesse autonomia sobre a própria vida. Aqui surge o que chamamos de a primeira pista, um momento que muitos esqueceram, mas que revelou as garras do sistema. Em 2003, durante uma entrevista histórica e profundamente invasiva com a jornalista Diane Sawyer, o público testemunhou algo perturbador. Britney foi levada às lágrimas em rede nacional ao ser questionada de forma acusatória se ela era a grande culpada pelo fim do namoro com Justin Timberlake. Ali, naquele estúdio, o mundo recebeu o primeiro sinal claro de um padrão cruel. A mídia não tinha o menor interesse em protegê-la ou entender sua humanidade. Ela queria apenas consumi-la. O sistema estava pronto para descartar a imagem da virgem perfeita e transformá-la em vilã no exato momento em que ela deixasse de servir aos interesses conservadores da época. Esse episódio não foi apenas uma entrevista ruim, foi o anúncio de que a caça à mulher mais famosa do mundo estava oficialmente aberta e que ninguém estaria lá para defendê-la quando os lobos chegassem. Britney estava sendo moída por uma engrenagem que exigia dela a perfeição de uma boneca, enquanto negava a ela os direitos básicos de qualquer ser humano. O isolamento emocional que começou nos bastidores das grandes turnês foi o alicerce para o colapso que o mundo veria anos depois. Ela estava sozinha no topo, cercada por pessoas que viam nela um produto, e não uma filha, uma irmã ou uma mulher com desejos e dores reais. O lado B da princesa do pop estava sendo escrito com lágrimas que a televisão exibia como entretenimento, pavimentando o caminho para o fatídico ano de 2007. O ano de 2007 consolidou-se como o ponto zero de uma tragédia midiática sem precedentes, onde o mundo inteiro se sentou na primeira fila para assistir a um colapso em tempo real.
Britney Spears atravessava um período de caos absoluto, um divórcio conturbado, uma batalha judicial exaustiva pela custódia de seus filhos e uma perseguição implacável de paparazzi que já não era apenas invasiva, mas beirava a pressão psicológica extrema. O erro de Britney nesse período não teve natureza estratégica ou comercial. Foi um erro puramente humano. O grito de alguém que já não conseguia respirar sob o peso das expectativas. Ela estava num estado de esgotamento mental profundo e, no momento em que mais precisava de apoio e empatia, recebeu em troca apenas o brilho frio de centenas de lentes de 600 milímetros apontadas para seu rosto, prontas para capturar a sua próxima lágrima. A decisão drástica de raspar o próprio cabelo em um salão de beleza público foi, na verdade, o seu grito final de independência e resistência. Foi a forma desesperada dela comunicar ao mundo: se vocês querem tanto um pedaço de mim, eu vou tirar de vocês aquilo que mais valorizam, a minha imagem de boneca perfeita. No entanto, a resposta da sociedade e da mídia foi de uma crueldade avassaladora. O verdadeiro lado B da fama de Britney revelou-se ali, transformando-a no exemplo mais vivo de como a indústria do entretenimento se alimenta da tragédia humana. Enquanto ela gritava silenciosamente por socorro através de atos de rebeldia, os jornais e tabloides lucravam milhões de dólares com fotos que exploravam a sua dor e o seu desespero. Foi precisamente nesse cenário de extrema vulnerabilidade e desamparo que a polêmica estrutura de tutela foi estabelecida. Sob o pretexto de proteção, retiraram-lhe os direitos civis mais básicos, impedindo-a de decidir sobre sua própria carreira, sobre suas finanças e até sobre detalhes íntimos de seu cotidiano, como o que comeria ou com quem teria permissão para falar. Ela se tornou uma prisioneira do seu próprio sucesso, vigiada por aqueles que deveriam ser o seu porto seguro, enquanto o mundo continuava a consumir sua arte como se nada estivesse acontecendo nos bastidores daquela gaiola dourada. Você acredita que a tutela foi proteção ou controle excessivo? Comenta aqui. Mas agora, vamos ao fato oculto que prometi. O que realmente aconteceu nos bastidores de 2004 que selou o seu destino? De acordo com relatos da época e informações que só vieram à tona recentemente com o movimento #FreeBritney, o colapso não começou com a raspagem de cabelo em 2007. A verdade é muito mais profunda e estratégica. O fato oculto é que Britney tentou romper com sua equipe e família muito antes do que o público imagina, especificamente durante a turnê The Onyx Hotel. Informações de bastidores revelam que ela já se sentia caçada por pessoas de sua própria confiança naquela época. Amigos próximos e relatos de funcionários que surgiram anos depois indicam que, segundo relatos divulgados anos depois, havia forte controle sobre sua comunicação e suas finanças controladas de forma velada anos antes da tutela oficial ser estabelecida pela justiça. Britney Spears não estava vivendo um surto isolado. Ela estava tentando desesperadamente fugir de um cerco que se fechava ao seu redor. A turnê de 2004 foi o momento em que ela percebeu que não era mais a dona da sua própria carreira, mas sim o ativo mais valioso de uma corporação familiar. Quando ela tentou dizer não, o sistema reagiu com força desproporcional. O silêncio de Britney por longos 13 anos não foi uma escolha artística ou uma necessidade de descanso. Foi uma imposição legal rígida e asfixiante. Sob a tutela, ela vivia sob a ameaça constante e implícita de perder o convívio com seus filhos caso não cooperasse com as exigências de sua equipe e de seu tutor. Ela não estava louca ou incapaz de cuidar de si mesma, como as manchetes maldosas sugeriam para justificar o controle. Ela acabou vivendo sob um controle rígido por um sistema jurídico e empresarial que precisava que ela continuasse trabalhando como uma máquina de fazer dinheiro, sem nunca ter as chaves do próprio corpo ou o controle do próprio corpo. Esta revelação final nos mostra que a imagem pública dela acabou sendo moldada de uma forma que facilitava o controle financeiro. Britney Spears foi talvez uma das figuras públicas mais controladas da cultura pop, forçada a sorrir e performar enquanto seus direitos humanos básicos eram ignorados em nome do lucro. O colapso de 2007 não foi o início do fim, mas sim a explosão de alguém que já estava sendo sufocada há muitos anos nos bastidores de um espetáculo que nunca parava.
A história de Britney Spears nos ensina que o sucesso pode ser a prisão mais sofisticada do mundo. Ela sobreviveu ao que mataria a maioria de nós, e hoje seu legado é a luta pela autonomia. Ela provou que mesmo após o colapso mais público da história, é possível retomar a própria voz. Mas e quando o silêncio não termina com um recomeço? No próximo vídeo, vamos falar de uma estrela brasileira que viveu o auge da TV nos anos 90, mas que hoje é um mistério absoluto após se isolar completamente do mundo. De quem estou falando? Dica: ela era a queridinha de todos os diretores. Se você gosta desse tom investigativo e quer apoiar nossa produção independente, considere enviar um Super Thanks. Isso ajuda o YouTube a recomendar nossos conteúdos de bastidores para mais pessoas que, como você, buscam a verdade. Até o próximo Lado B das Estrelas.